São Paulo abre negociação por contratação de André Silva. Vamos comentar aí sobre isso. Tem mais informações da novela Luan fica, não fica? Vamos comentar aí sobre a situação. Tem jogador fazendo declaração para o São Paulo, meu querido Caleri provocando o Palmeiras. Isso e muito mais você vai acompanhar aqui nesse vídeo. Você que está chegando no canal, caiu de paraquedas, primeira vez também, se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu like, que é muito importante aqui pro canal, belezinha? Então vamos aí para as notícias do São Paulo, rapaziada, e já vamos começar aqui falando de punição, tá? Que teve aí no jogo do São Paulo, né? Não ao São Paulo, mas o jogo aí que teve entre Ponte Preta e São Paulo, né? Que foi aquele primeiro jogo aí dessa sequência sem vitórias do São Paulo. Informação aqui do Globoesporte.com. Ponte Preta é multada em R$10 mil por cantos homofóbicos em jogo contra o São Paulo. A punição para casos assim do Código Brasileiro de Justiça Desportiva é de uma multa de 100 mil e perda de 3 pontos, independentemente do resultado do jogo. Os cantos foram relatados pelo juiz Fabiano Monteiro dos Santos aos 32 minutos de jogo, quando a torcida em massa cantou "Vamos pra cima delas, Ponte", da bicharada. Foi o que cantou aí a torcida aí, né, em boa parte da torcida da Ponte Preta. Como o canto foi em massa, a possibilidade da punição ser máxima era grande. Porém, em julgamento na terceira comissão disciplinar do TJD de São Paulo, a equipe de Campinas foi penalizada apenas em R$10 mil sem perda de pontos, tá, rapaziada? Então, tá aí, Ponte Preta foi punido aí, né, cara, vai ter que pagar essa multa aí de R$10 mil, poderia ser até 100 mil, que é o máximo, e uma perda aí de 3 pontos no campeonato, tá? E acabou que eles vão ter que pagar essa multa aí de só R$10 mil, apesar que a Ponte Preta não é aquele time rico, né? Tem um orçamento bem inferior aí aos times grandes, mas R$10 mil naquela punição, não sei o que, né, cara? Mas enfim, tá aí. Aquelas típicas punições que a gente vê aí no futebol brasileiro, né? Enfim, vamos avançando agora e vamos falar sobre público, rapaziada. Olha só, atualmente o São Paulo é o clube da Série A com a segunda melhor média de público do país, atrás apenas do Flamengo, rapaziada. A gente tem aí, já tem poucos jogos, evidentemente, na temporada, acho que ninguém completou nem 10 jogos, né? São 8, 9 rodadas que a gente tem dos times de jogos oficiais. E o que acontece? O Flamengo é o time que tem a melhor média de público em 2024, são 44.413 torcedores por jogo, a média aí. E o São Paulo vem em segundo com 43.609 pessoas, tá? Por jogo aí, 43.609 torcedores por jogo. Essa é a média do São Paulo aí em 2024, tá? Então Flamengo e São Paulo estão bem próximos ali, que são primeiro e segundo. Depois vem Corinthians em terceiro com 41 mil de média, Atlético com 31, tá? O Vasco com 26 mil, tá? E por aí vai. Inclusive, né, teve uma página do São Paulo que comentou o seguinte, ó: com uma torcida engajada dessa, deveríamos cobrar e receber mais por acordos televisivos e de patrocínios. Isso aqui é um ponto interessante porque todo mundo aí achou, muito bom aí o contrato que o São Paulo fez com a Superbet, dobrou o que a Sportsbet.eu pagava, maravilhoso. Aí você vai ver, a Superbet, que é a patrocinadora máxima do São Paulo atual, vai fechar basicamente aí o contrato quase igual com o Fluminense, tá? O Fluminense vai receber 50 milhões aí por ano da Superbet, né? Aí você vai olhar a média de público do Fluminense, o Fluminense tem 15 mil torcedores aí, tá, por jogo de média em 2024. Atual campeão da Libertadores da Liga, o principal time que todo mundo quer ganhar, tá? O momento do Fluminense aí, irmão, é como os caras, o momento que eles nunca viveram. Campeão da América, Mundial, que não sei o que. Aí os caras têm 15 mil de torcedores por jogo no Maracanã. Você pode ter 43 mil. Fora que não dá pra comparar tamanho de torcedor com o Fluminense, né, cara? E, tamanho de mídia, de população, não dá pra comparar com nada, né? E em patrocínio máximo, os caras vão ganhar basicamente a mesma coisa que São Paulo ganha da Superbet. Pra você ver como é que é as coisas aí, né, cara? Complicado. Mas enfim, vamos avançando agora, rapaziada. Vamos comentar aí sobre o Caleri. A gente falou um pouquinho no vídeo mais cedo sobre a entrevista que o Caleri deu aí
para o Globoesporte.com e vamos repercutir mais um pouco aqui. Teve uma declaração bem legal dele que ele fez em relação ao Rogério Ceni e ele também deu uma cutucada no Palmeiras, rapaz, falando sobre a Supercopa. Primeiro, sobre o Rogério Ceni, abre aspas. O Rogério é como se fosse um pai no futebol. Tenho muita admiração. Acho que tenho mais ainda porque quando ele chegou, eu acho que ele não gostava de mim. E fui ganhando no treino, no jogo. Um dos maiores ídolos do clube que me deu a faixa de capitão. Muita responsabilidade. Ele foi fundamental. Gostava muito dos treinos dele. Fiquei triste por ele não ter vencido o título. E em parte sou culpado por errar aqueles gols na final da Sul-Americana. É um cara que você vê que ele trabalha e ama. Não ganhou por coisas da vida. Ganhou tudo como jogador. Acho que ele vai voltar e vencer títulos. Fecha aspas aí para o Caleri falando sobre o Rogério Ceni, né, cara? Como se ele fosse um pai aí, falando que gostava muito dos treinos dele, que foi uma pena não ter vencido títulos pelo São Paulo. E aí até falou, pô, muito por culpa minha também, porque eu perdi aqueles gols na final da Sul-Americana. E ele comenta aqui um negócio interessante. Eu achava que ele não gostava muito de mim. Tipo assim, a gente nunca teve essa questão, né? Pô, o Ceni não gosta do Caleri, acho que a gente nunca comentou, porque a gente nunca percebeu. Até porque o Caleri sempre foi titular absoluto aí com o Rogério Ceni, né, cara? A gente tinha alguns jogadores aí que o Ceni não estava muito bem, mas o Caleri não era esse cara. Até porque, como o próprio Caleri comentou, pô, deu a faixa de capitão pra ele, que é muita responsabilidade. Aí, legal essa declaração aí do Caleri em relação ao Rogério Ceni, tá? Agora, olha só. Caleri cutuca Palmeiras e diz que São Paulo já sabia que seria campeão da Supercopa, rapaziada. Olha o que o Caleri falou, abre aspas. A verdade é que a gente tinha na cabeça que se fosse contra o Palmeiras, a gente ia ganhar. Eu falo mesmo, eles são um dos melhores times da América. Um grande treinador, tem uma filosofia de quem ganha faz tempo. Mas eles não gostam de jogar contra nós. Sabem que somos um time chato, que briga demais. Contra eles, tínhamos muitas chances de ganhar, pelo que aconteceu no ano passado. Fecha aspas aí para o Caleri, né? Assim, o que aconteceu no ano passado, a gente teve dois confrontos aí muito relevantes, que foi a gente venceu os 2 jogos deles na Copa do Brasil, onde a gente sagrou o grande campeão, e teve o último jogo do ano passado que a gente tomou 5-0 dos caras no Brasileirão, que foi um dos jogos ali que o Palmeiras arrancou em busca do título brasileiro após a pipocada bizarra do Botafogo, né? Então, são jogos marcantes, né, cara? Pô, o São Paulo foi campeão, venceu os 2 jogos do Palmeiras no Morumbi, no Allianz Parque de virada, mas depois teve aquele 5-0, tá? E queira não, cara, assim, muita gente fica perguntando, pô, mas por que o São Paulo é a pedra no sapato do Palmeiras? Cara, não tem pedra no sapato de ninguém, tá? Essa simplesmente, cara, é histórico São Paulo e Palmeiras. Em mata-mata, então, é uma surra, tá? Mata-mata é 17-5. São Paulo surra o Palmeiras em mata-mata. Isso é histórico, não é de agora, né? Isso é um ponto importante também. O São Paulo, em processo de reconstrução, né, cara, voltando a ganhar agora, consegue bater de frente com o Palmeiras, tá? Na época que o São Paulo era muito melhor que o Palmeiras, e o Palmeiras estava embaixo, brigando para não cair, todo ano, né, sendo rebaixado, brigando ali embaixo. O Palmeiras nem tinha chance com o São Paulo. O São Paulo ganhava em casa e fora. Quando é ao contrário, quando o Palmeiras está em alta, o São Paulo consegue jogar com o Palmeiras, né? Consegue jogar aí. Se você for olhar os números do São Paulo contra o Palmeiras do Abel, tá? Da era Abel aí que ganhou tudo, os números são iguais, tá? Se não me engano, são 7 vitórias para cada e 6 empates. Porém, o São Paulo eliminou o Palmeiras 2 vezes em mata-mata, que foi nas 2 Copas do Brasil, 2022 e 2023. E o Palmeiras só eliminou o São Paulo 1 vez em mata-mata, que foi na Libertadores, com o Crespo, que a gente tomou aquele 3-0 lá. E títulos, um contra o outro, o São Paulo ganhou 2 títulos contra o Palmeiras, que foi o Paulistão 2021 e a Supercopa agora. E o Palmeiras ganhou um título contra o São Paulo, que foi o Paulista, que a gente tomou aquela virada de 4-0, né? Então, apesar dos números de vitórias ser igual, a gente eliminou eles 2 vezes e ganhamos aí 2 títulos em cima deles. E eles ganharam um título em cima da gente e uma eliminação em cima da gente. Então a gente tem vantagem contra o Palmeiras nessa era vitoriosa do Abel. Isso é histórico, cara. E mata-mata, então, é uma surra, tá? É assim, não tem o que fazer aí não, tá? Bom, vamos comentar esse bastante chato aqui. Agora eu sempre, cara, tento evitar ao máximo falar desse cara aqui. Eu acho, se é que eu já falei dele aqui, tá? E eu nem vou, né, o nome dele aqui desse canal aqui, ele não é citado, tá? O do 10 lá que foi condenado aí, né? Como todo mundo já sabe aí. E o que acontece? Muita gente ficou se perguntando, pô, o cara foi condenado aí, vai ficar preso, que não sei o que, foi acusado e condenado aí, teve julgamento e tudo mais.
muita gente ficou se perguntando, pô, será que o São Paulo não consegue parar de pagar essa dívida com o Daniel Alves por vincular o nome dele ao São Paulo, a imagem do clube? Matéria aqui do UOL, rapaziada, olha só. O São Paulo continuará pagando ele aí até 2026, mesmo após a condenação do jogador por estupro na Espanha. O tricolor entende que não há brechas na lei para interromper o pagamento. As principais explicações indicam que ele já não era mais jogador do São Paulo quando cometeu o crime. Portanto, a ligação sobre prejudicar a imagem do clube não pode ser feita, tá? Além disso, o acordo é feito para pagar uma dívida que existe muito antes dessa questão aí do jogador na justiça. Segundo Júlio Casares, em entrevista à Folha de São Paulo, o clube paga 450 mil todo mês ao jogador, tá? Nessa entrevista que teve aí do Casares na Folha de São Paulo, ele falou que é 450 mil que o São Paulo paga todo mês aí pra ele. Aí o que acontece, rapaziada? Quando ele cometeu esse crime aí de estupro na Espanha, ele não era mais jogador do São Paulo, ele não tinha mais vínculo com o São Paulo. Então não tem como o São Paulo ir na lei e pegar uma brecha aí, pô, ó, o cara cometeu isso aí e o cara tá sujando a imagem do clube, é jogador do clube. Não pode, porque ele não era mais jogador do São Paulo, tá? Ele não tinha mais vínculo com o São Paulo, ele não tinha mais contrato com o São Paulo quando ele cometeu esse crime. Então o São Paulo vai continuar pagando todo mês aí o que deve pra ele, né? Mesmo ele sendo condenado, ele sendo preso aí, tá? Esse ponto aí é importante. E eu vi um comentário aqui, cara, de um torcedor de São Paulo, que isso aqui diz tudo, cara. Isso aqui diz tudo, ó. A passagem dele pelo São Paulo foi tão desastrosa que mesmo após o São Paulo conseguindo se livrar dele, ele tem o seu nome estampando, né, cara? O seu nome vinculado aí, estampado nas capas de jornais. Mesmo o cara já ter ido embora, tem o quê? Já tem tempo aí que ele foi embora e mesmo assim, né, cara, tem o nome dele vinculado ao São Paulo nas capas de jornal por um crime que o cara cometeu. É uma pra você ver como foi horrorosa, como foi um lixo a passagem desse cara pelo São Paulo. E outra, convenhamos aqui, né? São Paulo, né, fizeram contrato com ele, não conseguiram pagar e tem que pagar mesmo, tá, irmão? Ninguém mandou fazer contrato que não dá pra pagar. Parabéns, senhor Leco, Raí, o Lugano, se não me engano, tava na gestão do Leco. E parabéns pro Leco e companhia. Vocês foram espetaculares, tá, cara? Vocês fizeram com o São Paulo. Essa questão do Daniel Alves, que é um dos maiores vexames da história do São Paulo. Tá? 20 milhões de reais aí, 20 e poucos milhões de dívida que vai pagar pro cara até 2026 aí, né? Parabéns, Legos. Realmente sua gestão, ó, tem que bater palmas. Vocês são espetaculares. Aí o São Paulo tem que pagar, tem que fazer, tá? Ninguém mandou assinar contrato com o jogador, fazer contrato com o cara, senão não dava conta de pagar, né? Apesar da gestão lixo que foi do Leco aí. Bom, vamos avançando agora e vamos comentar sobre o Luciano. Tá sendo muito criticado aí com razão e fazendo jogos muito ruins. E olha só, Luciano tem queda em participações de gols por jogo com o Thiago Carpini. Luciano vem participando menos com a bola que o normal em 2024. Dentre os 5 treinadores que comandaram o camisa 10 desde que ele chegou ao São Paulo, o Carpini vem sendo o segundo que menos dá liberdade para o atacante se movimentar. Aí olha só, os números de participações de gols do Luciano com os técnicos, né, com todos os técnicos que ele teve aí desde que ele chegou no São Paulo. Fernando Diniz, ele teve aí 0,82 de participações em gol por jogo, tá? 0,82 era a média de participação dele de gol. Com Crespo, ele teve aí 0,38, tá, de participações por jogo, a média dele. Com o Rogério Ceni, a média do Luciano foi de 0,56 de participações aí em gols por jogo. Com o Dorival, a média foi de 0,54 aí participações em gols por jogo. E agora com o Carpini, a média de 0,16 participações em gols por jogo, tá? Então, a pior média aí é com o Crespo, né, cara? 0,82, 0,35, 0,56, 0,54 e 0,16 aí, né? 0,16, que é a participação aí do Luciano, participação em gols por jogo do Luciano aí com o Carpini, é a pior que tem. Evidentemente que são poucos jogos, como a gente comentou, né, cara? Tem 8, 9 jogos na temporada aí, mas o Luciano vem cada vez jogando pior, tá? Cada vez jogando pior aí, ele vem jogando de meia, como também já vem jogando no ano passado aí tá a questão que o estilo de jogo é diferente, ele realmente tá muito mal, tá? Então tem vários ingredientes aí que fazem o Luciano, né, tá jogando mal e tá participando pouco dos gols do São Paulo. Ele que no primeiro jogo contra o André fez um golaço de fora da área, mas parou
é por aí, né? Parou por aí. Enfim, torcer pra ele melhorar aí, porque ele bem, né? Ele melhora bastante aí também a qualidade do ataque do São Paulo, porque ele é bom atacante. A gente questiona ele de meia, mas ele é um bom atacante, ele tem uma boa finalização, tem ótimos números pelo São Paulo e é um jogador importante aí. Vamos avançando agora e vamos comentar sobre o Luan. Novela, Luan que virou novela, cara. O cara nem joga, nem relacionado, nem escrito, mas é literalmente uma novela a saída dele aí do São Paulo. Informação do Globoesporte.com. Luan negocia troca de agentes e adia decisão sobre saída por empréstimo do São Paulo. O volante adiou a decisão que tomará em relação ao seu futuro. Fora dos planos de Carpini no São Paulo, o jogador de 24 anos recebeu nos últimos dias uma proposta para atuar por empréstimo pelo Criciúma, mas decidiu esperar para dar uma resposta. O jogador tem negociações e deve passar a ser representado por André Curi, tá? André Curi está negociando com o Luan aí, para o André Curi ser o empresário aí do Luan. Nos últimos meses, o jogador esteve sem um agente definido, contando apenas com auxílio de advogados. Antes, ele era agenciado por Juliano Bertolucci, outro agente prestigiado no Brasil, tá? Isso aqui é um ponto importante, rapaziada. Isso aqui é um ponto importante, tá? Então, ele tava aí sem um empresário definido, né, cara? Ele tava conversando com os clubes aí, mas só com a ajuda ali, com auxílio de advogados. Ele não tava com um empresário ali por trás, procurando um clube, uma boa oportunidade pra ele. Ele não tinha, tá? Porque ele tava sem empresário aí. E agora ele está negociando aí com o André Curi, para o André Curi ser empresário dele, e por isso que ele não aceitou aí a proposta de empréstimo do Criciúma, tá? Ele vai negociar aí com o André Curi, para o André Curi ser empresário dele. Se o André Curi for confirmado como novo empresário do Luan, com certeza ele vai ter aí mais times para conversar, pode conseguir mais propostas, o André Curi pode arrumar uma proposta melhor, um time melhor, mais competitivo para ele jogar. Aí porque o André Curi é um cara muito poderoso do futebol brasileiro, né, cara? Então ele tem aí esse poder, porque ele é muito grande aí no futebol brasileiro, ele pode conseguir algo melhor aí pro Luan, é isso que ele acredita, tá? Informação que trouxe o Globoesporte.com. Vamos falar agora sobre contratação, sobre a questão do André Silva aí, atacante que a gente veio comentando aí do Vitória de Guimarães, tá? Quem trouxe a informação foi o Eduardo Deconto, do portal Trivela, tá? Ele que trouxe a informação, ó. O São Paulo abriu conversas pela contratação de André Silva. Os empresários do centroavante já buscam uma liberação. O tricolor propôs o empréstimo, mas as conversas agora são por um negócio em definitivo, tá, rapaziada? A pedida do clube português é de no mínimo 2 milhões de euros, que daí 10 milhões e 600 mil reais, tá? O André Hernan, tá, trouxe a informação de que o Vitória de Guimarães queria 4 milhões de euros pelo André Silva. Aí o Eduardo Deconto disse que o Vitória de Guimarães está pedindo 2 milhões de euros, pelo menos, o mínimo, tá? O mínimo é aí, ó. Vitória de Guimarães pagou 2 milhões aí de euros pelo André Silva e vai querer pelo menos recuperar esse investimento. Na última janela, o Hellas Verona quase fechou a sua contratação, mas o negócio caiu. Mesmo o jogador estando valorizado, ele prefere jogar pelo tricolor paulista, tá? Aqui, ó, desejo do jogador é jogar no São Paulo. O atacante nunca jogou profissionalmente no Brasil e quer muito voltar ao país, ainda mais para jogar no São Paulo. Em Portugal, o staff tenta encontrar uma solução para o negócio, tá? Informação que trouxe aí o Eduardo Deconto do portal Trivela. O São Paulo abriu conversa aí com o Vitória de Guimarães para contratar o André Silva, tá? E ele quer vir e os empresários dele também quer que ele venha aí, estão buscando uma liberação. Ele nunca jogou profissionalmente no Brasil. Ele jogou no Diadema, até que eu nem sei se tem mais esse time aí, nem sei se tem divisão aí quando ele jogou na base do Diadema. Aí ele chegou a jogar na base do Internacional de Porto Alegre, aí depois ele foi para a Europa e jogou na base do Shakhtar, na base do Rio Ave. No Brasil, profissionalmente, ele nunca jogou. E ele está interessado em voltar aí para o Brasil, segundo, né, o Eduardo Deconto aí. Enfim, vamos ver. Se é aquele negócio, o André deu essa informação de que ele tinha pedido 4 milhões de euros, que dá 21 milhões de reais aí. É um valor muito alto, tá? Se fosse 2 milhões de euros aqui que o Vitória de Guimarães está pedindo, mínimo, tá? No mínimo, que foi o que eles pagaram aí, acho que até pode valer a pena esse investimento. Agora, 4 milhões de euros, já 20 e poucos, aí já acho um pouco mais arriscado.
mas se for esse valor aqui, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Como trouxe o Eduardo contra o São Paulo, já abriu conversas para contratar o jogador. Vamos ver o desfecho disso aí e a cena dos próximos capítulos, se é que vai ter, né? Porque contratação do São Paulo é sempre novela, certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, valeu, tamo junto e saudações tricolores.